Mas eu acho que o Pacaembu, infelizmente, não vai ser esse modelo de estádio que os novos administradores idealizaram. Uma arena multiuso. Né? Não parece que eles estão insatisfeitos, né? Porque o faturamento parece bater em 100 milhões. Eu acho que até a questão do gramado, né, que muita gente vai falar, por exemplo, o Santos com o Neymar não vai querer jogar no Pacaembu. Né? Lucas do São Paulo não vai jogar lá. A Portuguesa jogava ali até o presidente Antônio Carlos Castanheira dizer que as taxas ficaram absurdas. Exato. Então, tem isso. Mas tá muito evento corporativo rolando lá, viu? Muito evento corporativo. Foi lá. Dois shows do André Bocelli foram lá. E não tem que ser sintético, porque é isso. Se você tem um show num dia e no dia seguinte tem um evento de futebol, tem que ser o gramado sintético. É só ele que aguenta esse tipo de coisa. E então, aí a gente ouviu no final da temporada passada lá. Na Europa não tem sintético. A gente teve uma rodada de Champions, na Dinamarca teve gramado sintético. Você tá entendendo? Então, assim. Dois jogos no gramado sintético. Eu não estou defendendo. Eu acho sintético uma porcaria, tá? Sintético, mas ele existe. Sintético a FIFA Pretzel. Autoriza, eu sei disso. Sintético é pra mim. acho. Sintético é pro Pretzel, pro Capri. Final de ano a gente bater uma bolinha com os amigos. Entendeu? Não, isso não. Não, isso não tem. Que o sintético. Tem. Ainda não tem. Ouçam, atenção. Ouçam sábado o Mundo dos Esportes com o Fernandinho Fernandes. Fernandinho vai entrevistar um fisioterapeuta. Esse fisioterapeuta mandou para mim o estudo hoje, porque ele ouviu. Ontem nós falando sobre o gramado sintético, e ele ouviu eu falando que não tinha nenhum estudo sério que comprovava que o gramado sintético machuca mais do que o gramado natural. Há um estudo. E hoje ele me mandou o estudo que mostra que o gramado sintético machuca menos do que o gramado natural. Tem um estudo. Que horas é a entrevista? Sábado no Mundo dos Esportes. Universidade da onde? Não, eu tô até procurando aqui. Não tô tirando onda, não. Agora, não. O cara é um professor universitário. Não, eu só estou curioso para ouvir essa entrevista. Mas ele fez esse estudo de que maneira? Ele não fez. Ele não fez o estudo. O estudo é feito, o estudo... Quem fez? O Fabrício Repelo é o nome do nosso ouvinte, ele é lá de Santos. Ele é um professor do curso de fisioterapia e coordenador de pós-graduação de fisioterapia esportiva. E ele me mandou aqui, ó. Tá aqui o estudo que ele me mandou. É um estudo. Deixa eu ver se eu consigo. Lê aí, tô curioso. Não, é um estudo que está em inglês, não é? Universidade da Europa, ou dos Estados Unidos, provavelmente, né? Não, é um estudo em inglês, claro, sem dúvida. Deixa eu ver se... Deixa eu ver. Não, mas essa, viu? Essa tua manchete... Peraí, é devido à proporção... Porque a gente tem muito mais gramados naturais do que gramados artificiais. Mas a manchete é forte. Se for para pegar a maior parte, aí é covardia. Exato. Tem que ser proporcional. Concorda comigo ou não? Deixa eu ler. É o post dele. Lê aí, Capri. Eu vou ler o post dele. Manda pro Lucas Moura aí. Viu? Eu vou ler o post dele, ó. Gabigol. Olha o texto do professor Fabrício Rapelo. Lê aí. Chega uma hora que cansa de ver opiniões enviesadas sobre lesões em atletas de futebol em gramados naturais versus gramados sintéticos. Vamos usar evidência específica do futebol, sem misturar dados de futebol americano, futebol australiano, hóquei na grama e rugby. Essa revisão sistemática recente incluiu 20 estudos prospectivos e 2 estudos retrospectivos com baixo risco de viés e comparou a incidência de lesões entre gramado sintético e gramado natural exclusivamente em atletas de futebol. 18 deles analisaram gramados sintéticos de terceira e quarta gerações. Olha só, a taxa total de lesões foi 21% menor no gramado sintético comparado ao gramado natural em atletas profissionais de futebol de ambos os sexos. A taxa total de lesões foi 18% menor no gramado sintético comparado ao gramado natural em atletas de futebol do sexo masculino e 17% menor em atletas do sexo feminino. A taxa total de lesões foi 17% menor em treinos e jogos realizados no gramado sintético comparado ao gramado natural. A taxa de lesões na pelve e coxa foi 30% menor no gramado sintético comparado ao gramado natural em atletas do sexo masculino. A taxa de lesões no joelho foi 24% menor no gramado sintético comparado ao gramado natural em atletas do sexo masculino. Não houve diferença nas taxas de lesões de ligamento cruzado anterior e nas lesões de tornozelo e pé entre os gramados sintético e natural em atletas do sexo masculino. E aí depois tem mais alguns detalhes, e aí ele completa aqui dizendo o seguinte, a saber, existem 3 estudos patrocinados por empresas fabricantes de gramados
sintéticos na literatura. Só um deles envolveu atletas de futebol do sexo feminino e de categorias de base, que não compromete os achados em atletas profissionais de futebol. Os outros 2 estudos foram em atletas de futebol americano. Então tá aqui, não é? Eu só não tenho aqui o... Deixa eu ver se... Atletas foram ouvidos, Cabri? Não é que os atletas foram ouvidos. Não, os atletas foram só. estudados. Foram estudados por esses estudos aqui, olha, foram 20 estudos prospectivos e 2 estudos retrospectivos. 22 estudos analisados que se chegou a esse número aqui. Se chegou a essa conclusão. Então, no sábado, ele vai conversar com o Fernandinho para detalhar isso daqui, que é muito importante, porque isso aqui derruba a tese de muita gente que diz que o gramado natural machuca, o gramado sintético machuca mais que o natural. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes, se você perguntar para 10 jogadores, 10 vão querer jogar no gramado natural. Nós também preferimos. Por uma questão de futebol, de qualidade do jogo. Mas não dá. A FIFA chancela, a FIFA autoriza essa discussão. Ela autoriza, é meio dúbio isso, né? Porque ela autoriza, mas ao mesmo tempo ela não quer gramado sintético na Copa do Mundo. É verdade, mas é porque... Então se não atrapalhar o meu evento, tudo bem. Agora vocês façam o que vocês quiserem. Talvez porque o evento dela dure 40 dias, então para ela é mais fácil. Mas tudo bem. Então, mas aí ela libera para estádios como o Allianz Parque, por exemplo, que não consegue ter um gramado natural porque faz show no dia sim. E no dia seguinte tem jogo. Consegue. Não dá, João. Como é que você faz show hoje e amanhã você faz o... Você se adapta. Chove no show. Vai jogar na Arena Barueri, então. Vai jogar em outro lugar. Mas tudo então bem que vai lá na Arena Barueri é sintético. Capri, meu ponto de vista é o seguinte. Ninguém vai colocar, pelo menos a minha avaliação, goela abaixo, que o gramado sintético é uma saída plausível no futebol brasileiro. Gramado sintético é uma porcaria para atleta profissional. Seja pelo estudo, seja pela qualidade do jogo, seja pelo Atlético. Em termos de lesão, não, né? Em termos de lesão, não. Capri, pode ser por uma questão técnica, né? Com todo respeito a essa pesquisa, eu vou ouvir a entrevista ao vivo com o Fernandinho. Não é uma pesquisa, tudo bem, é um estudo científico. Mas pode ser que amanhã a Universidade da Califórnia faça um estudo contrariando o estudo. Então esse estudo porque não é um dono da verdade. É dinâmica. Isso é o que eu tô querendo dizer. Dinâmica, a então eu não vou aqui cravar. Pode ser, mas hoje o que a gente tem é esse número aqui. Eu já vi muita pesquisa e estudo patrocinado por empresa para viabilizar. Acabei de falar. Não estou falando nesse caso. O rapaz acabou de explicar aqui que tem 2 estudos que são patrocinados por fabricantes e gramados sintéticos. Eu estou aberto a ouvir. Então estou aberto a ouvir. O meu ponto de vista, assim, ninguém vai colocar goela abaixo, pelo menos da minha parte, que os caras trabalham com orçamentos bilionários do futebol. E os caras não conseguem minimamente um gramado natural que esteja minimamente, repito, em condições para a prática esportiva do básico que é o futebol. Desculpa, gente. João, a gente já viu o Allianz Parque, como é que ficou o gramado do Allianz Parque. O Grêmio resolveu isso. Quando tinha gramado natural e quando tinha show. Mas fizeram a metodologia necessária? Fizeram. Qual porque, metodologia? O que deve ser feito. Mas qual é a metodologia? Vou te dar uma metodologia. Nós entrevistamos aqui o proprietário, dono da Soccergrass. É o cara que fez o gramado híbrido da Neoquímica Arena. Que se eu não estou equivocado, gente, eu fiz essa entrevista com ele há 3 anos. Não é o mesmo do Allianz Parque, o Alessandro? É o Alessandro. Já nos deu 3, 4 Exato, o Alessandro, quando ele comanda até hoje a Neoquímica Arena, ele falou o seguinte, Cara, eu posso até recuperar essa entrevista, foi há 3 anos. Eu vou tentar lembrar um pouco aqui do que ele disse. Porque sempre dá polêmica. Ele falou o seguinte, muitas coisas que as pessoas fazem lá fora e que coisas que funcionam não são adotadas no futebol brasileiro. Então ele pegou muita coisa de estudo lá de fora e introduziu no futebol brasileiro para conseguir viabilizar. Por que a Neoquímica Arena é um dos melhores gramados do mundo? Tudo bem, tem show na Neoquímica Arena, ok, né? eu concordo. Na Neoquímica não tem show. Às vezes não é muito show. O gramado da Neoquímica acho que nunca teve. Não, já teve. Show no gramado da Neoquímica? Teve tardezinha. Teve mas caminhão lá. Outro ali, negócio né? de caminhão, entendeu? Mas é mais claro raro. É mais raro. difícil. O meu ponto de vista, Capri, eu não tô esperando que o Allianz Parque ele tenha um gramado natural perfeito, maravilhoso. Eu só acho que o básico, ainda mais sobretudo um Palmeiras bilionário, merecidamente, que é bem administrado nessa questão, o Palmeiras tinha o dever de entregar aos seus jogadores a melhor qualidade desportiva para que eles pudessem praticar. Não um gramado tapetinho que ninguém gosta de jogar, Eu acho que são 2 discussões aí. Nós somos unânimes aqui. Se a gente que é perna de pau prefere jogar num gramado natural, você imagina um jogador de futebol. É óbvio que o gramado natural é muito melhor. É muito melhor. Agora, tem uma questão que muita gente se escora hoje, que é essa questão médica da lesão. E que aparentemente
os estudos mostram que isso não se escora. Tem jogador que se escora nisso para não jogar no gramado sintético, tá errado. Cara que ganha uma fortuna, ganha milhões por mês, E se que nega tem a a obrigação jogar, de ajudar se nega o a jogar time. no sintético. Ah, não, é no sintético lá eu não jogo. Lucas Porque Moura, lá tudo bem. o risco de lesão é Aí eu maior. concordo, aí eu Aí concordo. o risco Neymar, é uma Luiz vergonha Soares, isso. é. Nós não estamos falando isso, João. Isso é uma vergonha. vergonha. Por que, que Não, os isso caras sim. milionários Isso sim. não vão lá, já que há comprovação de que o risco é menor de lesão num gramado sintético do que no natural? E aí isso é um absurdo. Olha aqui, ó, Isso é um grande absurdo. amigo meu me mandou um depoimento do Moraci Santana, que ele deu uma entrevista pro Weber Lima e pro Luiz Carlos Quartarolo aqui, onde ele diz, ó, gramado sintético não atrapalha em nada. Entendeu? Moraci Santana. Esse gramado sintético não atrapalha em nada. Isso é um resumo do que ele pessoal, falou aqui pro Weber Lima e Deixa eu pro falar pro Quartarolo. Alexandre Cavalcante aqui, acho que ele não tem problema auditivo, Não, calma, né? sem xingar o ouvinte, Alexandre pera aí, Cavalcante. Não, ele tá pera falando aí. que caindo em papo de fornecedor. Ah, Ô, Alexandre, você está chegando agora, não é? Você nem sabe o que você está falando, não é? Eu estou falando aqui de um estudo que foi publicado e que foi traduzido por um profissional da área da saúde brasileiro, sem nenhum interesse de coisa alguma. Então, por favor, ouça atentamente aí, ouça com atenção para você não escrever bobagens. Já ouviu o Não, trechinho do na Moraci moral, aqui? na moral pra isso aí, não. Horácio o quê? Moraci Santana, diz que não Ele tá no atrapalha em Juventus nada. ainda? Ah, Ele tá no sim. Juventus ainda? Ué, Horácio, É. Eu não sei se ele tá Ele tá era falando preparador, pro até Weber o ano Lima passado, e preparador pro físico do Quartarolo aqui. Juventus. Qual é o podcast dos dois, sabe? O Puxa Weber Lima e o vida. Quartarolo? Olha, vou procurar, peraí. Eu acho que, na minha opinião, a grama sintética não atrapalha em nada. E tem outra coisa, né? Você começa a comparar ao Palmeiras. Por que o Palmeiras não tem lesão, não tem contusão na grama sintética? Como não? Não. Para se pensar, né? Porque o Palmeiras joga lá. O Atlético Paranaense não vê ninguém falando que o Atlético Paranaense tem problema com lesão na grama sintética. Então, hoje, para você ver que é uma grama sintética, você tem que chegar a 1 metro da grama para ver que é uma grama sintética. E cada ano que passa, você está com uma evolução tão grande. Antes tinha aquela bolinha de borracha lá, de raspa de pneu lá. Hoje já é um outro produto, já é uma outra situação. A diferença entre uma grama sintética e uma grama natural, ela é muito, assim, muito similar. Entende? Eu acho que não atrapalha em nada. Grama, Tá aí, um resumão. Não cara, atrapalha em o nada. Moraci, quando Palavra jogava, do não Moraci jogava em Santana. sintético Muito também, obrigado né? aqui ao Tem meu essa. grande amigo, meu fonte. Só uma aqui. coisa, o PEC Balança Rede, o podcast dos dois aí, do grande Luiz Grande. Carlos Quartarolo Ídolo e do e o Weber Lima, grande Weber Exato. Lima, torcedor Bom, do Corinthians. pé que né? balança a rede e a mão que balança o berço. Tá, filme. Filme muito, muito... É. Ó, Rebeca, o nome, como é? Rebeca Rebeca- Morney? Não, alguma coisa. Rebeca. Morgan. Não, é? Não, É Rebeca alguma coisa. isso. A gente pega aqui, ó. É isso Ó, aí. eu tô- Michael Douglas, né? Sim, eu tô concordando aqui com o Não, ele é Hermanos, atração ó. fatal, desculpa. Atração fatal, Michael Douglas. Michael Douglas. O Glenn Close, lembra? E atração fatal. Aqui, ó. Isso aí. Rebeca de Morney, viu? Boa. Rebeca A de mão Morney. que balança o Ó, berço. gente, pra refletir, se gramado sintético fosse bom, as grandes ligas do mundo teriam e a FIFA adotaria para a pois Copa. é, Abaixo a grama sintética é cimento duro. Eu concordo com eles. E outra coisa, vários jogadores se machucaram, viu? Um abraço pro Moraci Santana, sou muito fã dele, grande cara, grande grande profissional. caráter. Mas vários jogadores já se machucaram sem gramado Comissão sintético. O Lucas técnica Moura contra o 2 vezes, Santana. por exemplo. Entendeu? Comissão Só para dar um técnica, exemplo. sim, campeão O contra Neymar, ele. quando se machuca contra o Uruguai, gramado natural. Machuca o joelho, lembra? Então, assim, é controverso. Mas assim, ó, o cara ganha fortunas e se nega a jogar Pois no é. sintético. Tu Eu- acha que não. o Lucas Moura não poderia ter Tinha que jogado jogar, em Barueri? tinha que quando- ter jogado, tinha que ter contra o jogado. Palmeiras? Não, é que que é ter o jogado. seguinte, seria bom que esse estudo fosse divulgado, dividido com os departamentos médicos aí dos clubes, com os responsáveis pelos clubes, CBF, federações, enfim, para que o meio aí discutisse isso. Uma coisa é a técnica, a dinâmica do jogo. Isso é uma coisa. E eu concordo que é outro futebol, é outra coisa, o gramado natural é muito melhor. Agora, se é para falar sobre lesão, aí me parece que tem muito time sendo enganado por jogador que bate no peito e fala, não, eu não vou jogar em gramado sintético porque machuca, e o cara não vai e muitas vezes o time é prejudicado. Então, tem dados aqui para o clube chegar para o jogador e falar, não é nada disso, pode ficar tranquilo, você pode jogar lá no gramado sintético que o risco de você se machucar é menor do que no natural.
Se você não gosta de jogar no gramado sintético, é outra coisa. Mas lesão, não. Tem a escolha também da chuteira, né? Também. A chuteira é diferente pro sintético. É diferente. Exato. É outra dinâmica, né, Preto? A gente sabe disso, é outra coisa, é outra dinâmica. Em alguns momentos chega a ser um esporte ali, não é para quem não está acostumado. Por isso que eu defendo que todos os clubes grandes do Brasil deveriam ter nos seus CTs um campo de grama sintética. Tem que ter lá, de última geração, para você poder fazer lá. E o Bragantino vai ter. Para você poder, em semana que você vai jogar num gramado sintético, você põe o seu time para treinar lá no gramado sintético para ter um mínimo de impacto possível. Não adianta, porque essa é uma realidade aqui no Brasil que não vai ser mudada. Por mais que a gente vá contra, o Palmeiras não vai mudar, porque a empresa que administra o Allianz Parque tem os interesses de shows e de futebol. Lá no Atlético Paranaense não vai mudar, porque já falaram lá. Vai mudar não para natural, vai mudar para a melhor geração agora. Porque o gramado era a pior geração possível. Mas vai continuar sintético. Lá o Newton Santos também. O Newton Santos não vai mudar, vai continuar sintético. O Galo lá em ontem, Chapecó vai tava continuar. Vendo aqui, então não tem jeito, durante o nosso apito final. Desculpa, Preto, vamos normalizar isso, Capri? Não, vamos normalizar uma coisa ruim pro futebol? Mas, João... A gente tem que bater aqui para que os clubes saiam da zona de conforto e busquem o melhor pro futebol brasileiro. Tudo bem, mas... Tem um orçamento de bilhões e não tem a cara lavada de colocar um gramado natural, pô. Os clubes têm a chancela da FIFA para fazer isso. Que dane-se! Que dane-se. Dane-se! Pra mim, é mais conveniente ter esse gramado do que um gramado natural. Você concorda com tudo que a FIFA faz? Não, claro que não concordo. Mas os clubes, eles cancelaram essa porcaria de sintético, têm os seus interesses. Vamos colocar o rabinho entre as pernas? O clube tem os seus interesses, as suas necessidades. O clube tem. Você vai fazer o que você vai... Eu também sou contra. Eu prefiro o gramado natural, João. Mas não adianta a gente ficar aqui gritando ao Léo. Chato também, já deu também, né? Já deu. Eu quero ouvir a entrevista do Esse já deu. Esse assunto é chato. Posso falar do São Paulo um pouquinho? Teremos 5 estádios da Série A com um quarto. Não vai mudar, não tem jeito.